Olá, então, boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um grupo de estudos em terapia cognitivo-comportamental. E hoje o nosso tema é o capítulo 17, Transtorno do Pânico e Agorafobia, do livro Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais, um diálogo com a psiquiatria. As coordenadoras de hoje serão a Maiara e também a Valmíria. Meninas, fiquem à vontade, se vocês tiverem alguma apresentação para compartilhar com a gente, fiquem à vontade aí para estar colocando, iniciando. Tá, vou compartilhar a tela então. Tá dizendo que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Agora já consegue compartilhar. Tenta aí novamente. Uhum. Estão vendo? Sim, agora sim. A tela cheia agora. Então tá bom. Então, boa noite, me chamo Mainara e eu vou dar início aqui na nossa apresentação sobre transtorno de pânico e agorafobia. Bom, o transtorno de pânico, ele é um transtorno de ansiedade que ele é caracterizado por ataques de pânicos recorrentes e inesperados. Esses ataques, eles são episódios repentinos de medo, que desencadeiam em reações físicas e emocionais bem intensas, como palpitações, sudorese, falta de ar, tremores e sensação de morte. Então, uma crise, né, uma descrição ampliada que o capítulo traz, é, com base no autor, é que o medo é um medo como de morrer. Então, com tremor em toda parte, pressão no peito, palpitações, sensações de calafrio, desorientação, possivelmente náusea e um sentimento de desamparo. Claro que os sintomas variam, né, de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, mas o que a literatura traz é que geralmente esses são os sintomas que a gente tem, de modo geral. A agorafobia é um transtorno de ansiedade que envolve o medo intenso e irracional de estar em situações ou lugares onde escapar pode ser difícil ou constrangedor. Como exemplo, multidões, né, locais públicos, espaços abertos. Indivíduos com agorafobia, eles muitas vezes eles evitam esse tipo de lugares, né, tipo, esse tipo de situações, o que pode aí levar a significativas restrições em suas atividades diárias e também, consequentemente, né, na qualidade de vida. A agorafobia e o transtorno de pânico, eles estão frequentemente interligados. Muitas pessoas que sofrem de transtorno de pânico acabam desenvolvendo a agorafobia, como aí um resultado direto dos ataques de pânico. Quando a gente fala de possíveis impactos desses é, diagnósticos, né, do cotidiano, a gente tem limitações nas atividades diárias, tá? Então, pessoas com transtorno de pânico e agorafobia, eles evitam atividades que consideram aí fator desencadeante dos ataques, como sair de casa, dirigir, fazer compras, viajar, andar de transporte público. Com isso, acaba tendo aí prejuízos nas relações sociais. Então, esse medo constante de ter um ataque de pânico, ele pode levar ao isolamento social e à evitação, né, dos eventos, e aí que acaba dificultando nessa manutenção de relacionamentos. E consequências físicas, né? Então, esses sintomas físicos associados a ataques, como ali já foi comentado antes, a palpitação, a sudorese, a falta de ar, eles podem impactar diretamente a saúde física, levando à fadiga, tensão muscular, problemas no sono, né? Então, é comum a gente ouvir de pacientes que sofrem desse tipo de transtorno a dificuldade com o sono, né? Com o ciclo do sono. Os sintomas do transtorno de pânico. São episódios repentinos, né, de intenso desconforto, medo, acompanhados pelos sintomas físicos citados anteriormente e também sintomas cognitivos. Os sintomas físicos, a gente tem o que já foi comentado ali anteriormente, e de sintomas cognitivos a gente pode ocorrer medo de morrer, medo de perder o controle ou acabar enlouquecendo, sensação de irrealidade, e tem também algo muito comum, que é a preocupação com ataques futuros, né? Então, o medo de ter um novo ataque acaba gerando aí comportamentos de evitações.
Sintomas da agorafobia, a gente tem medo de situações ou lugares específicos, né? Esse medo aí, ele é intenso e irracional de estar nos lugares. Tem a evitação, né? Então a tendência de evitar lugares ou situações temidas. A ansiedade antecipatória, então a preocupação constante com a possibilidade de vivenciar uma crise de pânico ou de sentir-se envergonhado. E a dependência de uma acompanhante, né? Então, dependência de acompanhamento. Então, essa necessidade de estar sempre acompanhado por alguém de confiança para se sentir mais seguro. Agora eu vou falar dos diagnósticos e avaliação. Então, temos como, para conseguir o diagnóstico, feito entrevista clínica, tem os critérios desse diagnóstico, né? E para ter um diagnóstico tem que excluir as outras condições, né? Pode passar, por favor. Então, a entrevista clínica, que a gente já bem conhece, né? Fazer uma anamnese, né? Então, o profissional de saúde mental, ele vai realizando uma avaliação detalhada dos sintomas relatados, né, pelo paciente, o histórico médico e psicossocial. Pode passar. Os critérios diagnósticos, eles são baseados eh, no DSM-5, né, TR, e incluem a presença de ataques de pânicos recorrentes e preocupação persistente com a ocorrência de futuro de ataques, né, ou mudanças comportamentais em resposta aos ataques. Então, aqui falava também que é um medo do medo, né, no texto, né, nesse capítulo. Pode passar. Exclusão de outras condições. Precisa ser descartada outras condições de saúde que podem levar o paciente a ter os sintomas. Nas sensações corporais, deve-se também ser investigadas por um médico clínico ou cardiologista. Também fazer exames médicos, tais como o exame de sangue, com investigação da tireoide, eletrocardiograma, ecocardiograma, eletroencefalograma e outros, né? Para identificar e justificar possíveis causas. Então, antes de dar um diagnóstico de transtorno de pânico, tem que ser descartada essas outras condições. Então, tem que ter uma avaliação clínica, né? E passando por um médico e por exames. E no texto fala que tem pessoas que demoram até 10 anos para ser diagnosticadas, porque elas pensam que são problemas, vamos dizer assim, médicos, né? Problemas clínicos, mas na realidade vão passando de médico em médico até chegar ao problema real. Pode passar, por favor. E o tratamento? O tratamento ele é feito, pode ser feito com terapia cognitivo-comportamental, né? Medicamentos, exposição gradual e estratégias de relaxamento. Em- não significa que todos eles precisam todos esse tratamento. Depende do grau, né? Da gravidade do problema. Pode passar. A terapia cognitiva comportamental é uma abordagem terapêutica eficaz para o tratamento do transtorno de pânico e agorafobia. Ela ajuda os pacientes a identificar e modificar padrões de pensamento e comportamentos negativos que contribuem para a ansiedade. Em- aqui- é, pode passar. Então, é, os medicamentos, eles são prescritos para reduzir a frequência e a gravidade dos ataques de pânico e os sintomas de ansiedade. Pode passar. A exposição gradual, ela se expõe, né, a situações temidas e ela, assim, com essa exposição vai ocorrendo a dessensibilização sistemática, sendo que a técnica é muito eficaz, né, para ajudar os pacientes a enfrentarem seus medos de forma controlada. Aqui diz, vamos dizer assim, dependendo, vamos dizer assim, às vezes, assim, porque diz quanto mais coisas a pessoa tem medo, mais tempo vai levar. Mas as pesquisas mostram que em 8 sessões, né, as pessoas já conseguem essa dessensibilização. Pode passar. Estratégias de relaxamento. Então,
essas estratégias, quando seguidas, elas dão bastante resultado. Essas técnicas de relaxamento, como respiração profunda, meditação e relaxamento muscular progressivo, pode ajudar os pacientes a reduzir a ansiedade e os sintomas físicos associados aos ataques de pânico. Pode passar. E, como considerações finais, nós encontramos que não se pode dizer que um paciente com transtorno de pânico tem transtorno de pânico apenas porque apresentou um ataque de pânico. Nem é possível dizer que os seus sintomas físicos são de fundo estritamente emocional, sem antes haver certeza de que foram investigados clinicamente, como já foi falado anteriormente. No caso dos transtornos ansiosos, uma pessoa pode apresentar frequentes ataques de pânico e não desencadear a agorafobia, mas assim como pode apresentar agorafobia sem nunca ter sofrido um ataque de pânico. Também podem ocorrer ataques de pânico nos quadros de ansiedade social, fobias específicas e transtorno de ansiedade generalizada, sem que esteja presente o transtorno de pânico, desde que as crises sejam localizadas e situacionalmente disparadas. Então, elas têm que ser pontuais, né? E dependendo de uma situação, não é uma coisa constante. Por isso, a importância do diagnóstico diferencial. Além da comorbidade com a agorafobia, o transtorno de pânico é fortemente associado aos outros transtornos de ansiedade, transtornos de humor, de abuso e dependência de substâncias e de transtornos somatoformes. Então é isso, muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas, a gente também pode comentar mais a respeito do que a gente estudou no texto, né? Nós temos tempo agora. Uma curiosidade que tem aqui, né? Por que o nome agorafobia? Agorafobia. É difícil falar esse nome. É, esse nome vem do grego. Ágora significa tanto uma assembleia de pessoas como uma praça do mercado. Um lugar amplo, sempre cheio de movimentação. Então, por isso foi escolhido esse nome, por causa do ágora, que significa um lugar movimentado, né? Uma assembleia. Algo que vocês gostariam de compartilhar sobre essa temática? Uma coisa que eu percebi que ali, mas assim, o sofrimento das pessoas que passam por isso é muito intenso, porque, mas assim, imagina a pessoa tá pensando que vai morrer, né? Então é uma coisa muito intensa, muito forte, e tanto é que depois da primeira crise, né, ela tem medo de ter a próxima, então esse medo fica mais intenso, daí por isso que eles dizem medo do medo. Então, quando tem a crise, tem o medo de morrer e o medo de, né, do abandono, de outras coisas. Então, quando ela pensa que vai ter a próxima crise, todo aquele medo que ela sentiu na crise, ela sente antes disso daí. Aí eles dizem que são sintomas pro- prodrômicos. Então, quer dizer, são sintomas que acontecem antes de acontecer. Então, daí tem a primeira crise completa, tem a repetição das crises, tem a ansiedade que é antecipada, né? Antes da crise já sente antecipada já a ansiedade, e essa ansiedade pode se transformar numa esquiva ou numa hipocondria, né? Daí a pessoa fica pensando que está doente, fica procurando médico, procurando remédio, e dá os exames e não dá nada, e daí ela não consegue descobrir, daí vai procurar outro médico, outros exames para poder comprovar, mas não tem comprovação clínica, né, de algum problema cardíaco, alguma coisa. Então é uma busca muito intensa e muito prolongada, na maioria dos casos.
aqui o texto fala uma parte muito grande a respeito das medicações, eh, e dos efeitos, né, das medicações e tudo, mas essa parte eu achei muito difícil, né, porque a gente não tem. Essa aqui é mais da parte médica, né? Aqui fala assim, é, os sistemas de neurotransmissores envolvidos na fisiopatologia dos ataques de pânico são noradrenérgico, serotonérgico e gabaminérgico. Então, eles inibem certas coisas e excitam outras, né? Eu gostei bastante do assunto, só que ele é bem extenso e, e tem essa parte médica bem complicada. Alguém mais gostaria de compartilhar um pouco sobre o texto? Não, eu acho que o capítulo ele é bem explicativo, né? E eu acho que o que a gente conseguiu trazer aqui já, de certa forma, abarca, né, tanto os sintomas, tanto o que que é o transtorno, ah, diagnóstico, forma de tratamento. Então, acho que ficou bem completo. As outras coisas são mais detalhes, né? Vamos dizer assim, o geral mesmo, a gente falou. E também aqui fala também todos os testes que podem ser usados, né? Para descobrir, né, os instrumentos, né? Para descobrir com o objetivo, né, de avaliar o paciente para saber o diagnóstico numa investigação mais apurada. E uma coisa que eu gostei é que na parte de exposição, né, que também dá bastante resultado, a pessoa, vamos dizer assim, ela se expor àquilo que ela tem medo, né? E isso daí eles já estão fazendo de forma virtual. Então a pessoa está exposta, né? Mas, mas não está tão exposta, porque ela está ali, né? Acompanhada, e essa exposição sempre tem que ser acompanhada, ou de um profissional, ou de um familiar, ou sempre, nunca a pessoa pode estar sozinha. E tem que ser no mínimo 90 minutos. Então, tem que ter um tempo, a pessoa tem que se ficar ali, né, e se expor mesmo para que possa obter resultado, né? Bacana, muito legal tudo isso que vocês trouxeram, né? Tanto a questão de diagnóstico, de avaliação, de tratamento. E vocês já estão atuando na clínica? Vocês estão na clínica escola? O que vocês percebem sobre a ansiedade nos pacientes, caso vocês já atendam? Ansiedade, né? Um pouco antes do transtorno de pânico. Acho que a Mayara pode falar, então, porque eu não comecei a clínica ainda, eu me formei agora, recentemente, ainda não comecei a atender. É algo muito comum, né? Eu costumo dizer que é o carro-chefe, né? A ansiedade é o carro-chefe da Ai, psicoterapia, sempre aparece. Então, é bem isso mesmo, assim, é bem o às vezes não chega a de fato fechar diagnóstico para um transtorno, né, de pânico, mas os critérios de ansiedade são bem parecidos, assim, os sintomas, né, falta de ar, palpitação, sensação de sufocamento, sudorese, então é algo que constantemente aparece, né, e é trabalhado, e acredito que, como o capítulo traz, né, a TCC é uma abordagem com maior evidência para trabalhar esse tipo de causas de transtorno, né? Porque a gente consegue trabalhar ali questão de pensamentos mais funcionais, estratégias aí de possíveis trocas, né, de pensamentos ali e trocas comportamentais também, com criação de estratégias, planos de ações, enfim. Então, aparece bastante, mas aí a gente também tem bastante material, bastante a abordagem nos fornece bastante repertório, digamos assim, né, pelos estudos que tem na área, para conseguir trabalhar com esse tipo de sintomas, né, pacientes com esses sintomas. E é bem bacana, assim,
a evolução, né, na prática. A Crisele quer falar dos pacientes dela? E Não. então tá. E o que eu vi ali também é que eh, a TCC, né, ela trabalha, vamos dizer assim, na psicoeducação também, né, que ele fala da psicoeducação. Então, a pessoa vai descobrir que aquilo ali não é um problema, vamos dizer assim, cardíaco, não é isso, não é aquilo dela, ela vai se conscientizando e aquele, vamos dizer assim, aquele medo de morrer vai diminuindo, né, vai ficando menor, porque ela vai sendo orientada, explicado tudo, vamos dizer assim, o que está acontecendo com ela, o que que é aquilo, o que que não é, e também quando ela começa a entender, né, o que está acontecendo, aquilo vai diminuindo. Não, estava fechado. Pode falar, fica à vontade. Ah, e eu tinha feito aqui, só que eu não consegui colocar uma técnica que eu encontrei na internet que fala aqui do texto, é a técnica acalme-se, né? E daí eu tenho uma gravação aqui, eu não sei se vão conseguir ouvir. Deixa eu ver. Hum. Técnica acalme-se, né, que foi adaptada pelo psicólogo Bernard Ranger. Você poderá usá-la sempre que você sentir uma ansiedade maior se aproximando ou também em episódios de pânico. Cada letra é um passo da técnica. Letra é assim. Daí, cada letra da palavra acalme-se significa uma coisa que a pessoa vai fazendo. E ela, conforme ela vai fazendo isso, ela vai se acalmando, porque ela vai tendo consciência vamos dizer assim, das coisas. E uma das coisas que eu acho muito importante dessa técnica é que a pessoa para de focar nas sensações que ela está tendo do próprio corpo e ela começa a focar no externo. Que assim que ela começa a focar no externo, diminui as sensações que ela está sentindo no corpo, que é a parte interna. Bacana, muito legal isso que você trouxe mesmo. Técnicas. Alguém mais gostaria de compartilhar algo sobre o texto, sobre técnicas para utilizar nesses casos? Alguma dúvida, curiosidade? Aqui diz assim: dentro das intervenções cognitivo-comportamentais reconhecidamente eficazes, McGrath e colaboradores descreveram o treino de habilidades do manejo de sintomas corporais, dentre as relaxamento, né, implicado por OST, e o treino respiratório para prevenir a espiral do pânico. A ênfase na exposição interoceptiva aos sinais corporais temidos e a eliminação da tentativa da tendência persistente de interpretar de forma distorcida e catastrófica as sensações corporais. Então, essas intervenções da TCC são bem importantes para reduzir os sintomas, né, e a pessoa sair da crise e até evitar as próximas crises. Sim. É, algo mais que vocês queiram trazer antes de a gente finalizar o nosso encontro de hoje? Mais alguma coisa, Valmídia, que você gostaria de trazer? Seria isso? Não, acho que é isso aí. Também, grupo, então, parabéns pela apresentação de vocês, por aquilo que vocês trouxeram. Realmente
realmente é um tema muito bacana e interessante e também muito comum às vezes, né? A ansiedade às vezes acaba sendo mais comum, mas transtorno de pânico também tá aí. Então é isso, parabéns e até o nosso próximo encontro do grupo de estudo. Ok, obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau.